Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal CryptoX. Se você não me conhece, meu nome é Janderson Bastos, sou trader já tem uns 2 anos mais ou menos. Com esse vídeo eu quero te ensinar como você pode procurar uma operação. Por quê? Eu sei que já tem muita gente que já opera, eu sei que já tem muita gente que já lê os gráficos, mas pelo menos comigo foi assim, eu tinha muita dificuldade de achar uma operação que fosse uma operação boa. Já aconteceu muito de eu entrar no mercado e já perder muito dinheiro no mercado por achar operações que não existiam, de ficar procurando operações onde não tinha. Então agora com um pouco mais de experiência eu consegui perceber alguns pontos e anotei aqui algumas dicas que vai te ajudar também a não entrar numa operação errada e só entrar quando realmente tiver uma operação boa. Como requisito eu preciso que você já saiba operar o mercado de futuros, já saiba ler os gráficos e também que tem pelo menos um capital de treino. Então vamos lá, primeira dica. O ativo precisa estar em uma tendência clara. Então como é que seria essa tendência clara? Aqui na AGIX, por exemplo, desse ponto até aqui, você percebe que a gente tem claramente topos e fundos mais altos. Ó, topos mais altos, quando o preço cai, vai para um fundo que é mais alto que o fundo anterior. O preço sobe, cai, só que ele fica mais alto que o fundo anterior. O preço sobe. Opa! Nessa região aqui a gente acendeu a alerta. Por que eu marquei somente essa região aqui com a nossa linha de tendência de alta? Porque foi exatamente nesse ponto que o preço perdeu a nossa linha de tendência de alta. Então, como primeira dica para você só vai operar quando o ativo estiver perfeitamente desenhado e trabalhando em cima de uma tendência de alta. Se você estiver procurando longs, por exemplo, né? Você quer pegar um ativo que esteja temporariamente desvalorizado e pegar a próxima valorização dele. Vamos pegar aqui a continuação de um gráfico que não esteja desenhado ainda, por exemplo. Vamos pegar aqui no gráfico que está rolando agora. A primeira coisa que você vai fazer para descobrir qual que é a tendência do ativo, você vai traçar uma linha embaixo para ver se ele está respeitando. Então, por enquanto, no gráfico de 2 horas, provavelmente no gráfico também de 1 hora, de 15 minutos, a gente tem uma linha de tendência de alta que está validada. Por enquanto, porque que pode acontecer com o preço? Por exemplo, o próximo topo aqui que era para ser mais alto não foi. Então, nesse momento a gente pode ter uma reversão de tendência. Então, por isso que essa aqui é a nossa segunda dica. Não pode ser no fim da tendência. Como você sabe que a gente chegou no fim de uma tendência de alta, por exemplo? Através dessas linhas de tendência de alta. Assim que o preço cruzar isso daqui para baixo e retestar aqui, essa tendência de alta temporária acabou, que a gente não sabe o que vai acontecer com o preço. Por exemplo, aqui atrás, o preço vinha subindo, respeitando a nossa linha de tendência de alta. Então, se você tivesse pegado longs aqui nesse ponto, longs aqui nesse ponto, um long aqui nesse ponto, tava tudo bem. Mas, por exemplo, se você tivesse pegado, esperado aqui o preço cair e tivesse pegado um long aqui nesse ponto, o que ia acontecer com você? O preço não voltou para cima aqui. O preço rompeu nossa linha de tendência de alta para baixo. Então aqui, dependendo do valor que você está usando de alavancagem ou do seu stop, você talvez seria estopado ou liquidado com essa queda aqui. Por isso que você não pode operar o fim de uma tendência. Beleza, nossa terceira dica é: indicadores de sentimento devem apontar a possível continuação da tendência. Vamos aqui, por exemplo, na GMX. Ó, vocês estão vendo que isso aqui não é diquinha besta não, isso aqui é experiência de anos de mercado, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, até que eu consegui identificar esses pontos cruciais para você pegar uma boa operação. Beleza? Então, se você estiver gostando do vídeo, eu te peço aquele like aí para fortalecer o canal. Se você também puder se inscrever no canal, vai ser muito bacana, beleza? Então vamos continuar aqui. O indicador de sentimento precisa apontar uma possível continuação da tendência. Se você não sabe o que é indicador de sentimento, é isso daqui. A gente tem 2 tipos de análise. A gente tem a nossa análise gráfica. Praticamente você só vai basear no que o gráfico está te dizendo. E a gente tem também a nossa análise de sentimento. Aqui a gente tem alguns indicadores que indicam pra gente o que os traders estão fazendo. Por exemplo, esse indicador aqui, se você já viu algum vídeo meu, eu falo direto desse indicador, que é o Open Interest. Open Interest, que é esse indicador aqui, ele indica pra gente o que está acontecendo com o dinheiro dentro do mercado futuros. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu olho o que está acontecendo com o preço, isso aqui é o preço do Bitcoin, eu olho o que está acontecendo com o Open Interest, se estão fechando contratos ou se estão abrindo contratos, e o que está acontecendo com o long short. O long short, eu acho que você já sabe também, que eu já falei aqui no canal, quanto maior esse número, mais gente está entrando em longs, quanto menor esse número, mais gente está entrando em short. Entendeu? Então agora que você já entendeu como é que funciona a análise de sentimento, você precisa que os indicadores de sentimento devem apontar a continuação da tendência. Então vamos procurar aqui em GMX. GMX, a gente não sabe se o preço vai buscar isso daqui ou se ele vai continuar subindo, né? O que provavelmente vai fazer o preço cair ou subir dessa região?
provavelmente o que as pessoas estão fazendo com a moeda. Então para isso eu vou pesquisar aqui GMX na nossa análise de sentimento. Então vou escrever aqui GMX, USDT, olhando aqui no gráfico de 1 hora, a gente percebe que o long short está em 1.4, 1.5. Então, ou seja, tem mais gente apostando em long. O nosso Open Interest está em queda. Mesmo com o gráfico aqui meio bagunçado, meio lateral, a gente está perdendo contrato futuro, a gente está perdendo dinheiro aqui na moeda. Então, por exemplo, aqui a gente está numa tendência de alta forte com o preço da GMX, porém as pessoas estão fechando seus contratos futuros aqui. Lembrando que a gente está no gráfico de 4 horas aqui. Então, qual era a nossa dúvida aqui? Nossa dúvida, GMX vai continuar subindo ou não? O que os indicadores de sentimento estão falando para a gente? Então, nesse momento, os indicadores de sentimento estão falando que tem gente entrando em long, que tem pessoas fechando com seus contratos futuros. Se isso daqui não subir, gente, o preço não sobe. A gente precisa ter um aumento de Open Interest para o preço subir. Então as pessoas estão fechando os contratos. De acordo que tem alta, o preço vai subindo, as pessoas vão saindo das suas posições. Em long short a gente não tem uma confirmação muito clara, mas ainda assim a gente está acima de 1. Então tem mais gente apostando em long do que em short nesse momento em GMX. O que você acha que é a probabilidade quando tem várias pessoas apostando numa região? Aí é o contrário. Nesse momento eu não apostaria que GMX vai continuar alto. Apostaria que GMX realmente pode vir e encostar na nossa linha de tendência de baixa aqui. Quarto item, esperar graficamente os melhores pontos de entrada. Acabei já falando isso aqui agora, que é, por exemplo, você não vai afobado só porque você viu uma vela aqui verde, não é uma vela de compra, aqui tá azul, mas é uma vela de compra. Você não vai afobado a entrar em long aqui. Aqui é muito provável que você pode ser violinado, cara. Por exemplo, simulando que uma posição comprada. Para você ficar seguro nessa posição, você tem que colocar o stop aqui abaixo dessa vela e o alvo, a gente nem tem alvo. Então, eu preciso que você espere graficamente os melhores pontos de entrada. O melhor ponto de entrada aqui seria aqui, nessa nossa linha de tendência de alta. Nesse ponto aqui a gente já tem um certo alvo que a gente pode trabalhar, que é o topo anterior. A gente já teria uma simetria muito melhor aqui de ganhos. E a última dica é, se o preço ir contra a sua posição, ter caixa para poder fazer a manutenção da posição. O que é isso aqui, Jantos? Isso daqui é quando você faz uma operação, por exemplo, cruzada. Eu não sei qual que é a sua experiência com trades, mas como você já sabe operar o mercado futuro, sabe ler gráficos, eu já acredito que você sabe o que eu estou falando. Em outro vídeo eu vou explicar melhor como eu uso isso daqui, mas basicamente isso daqui seria uma manutenção de stop. Então, por exemplo, se eu entrasse aqui nessa posição e mesmo assim o preço varar isso daqui para baixo, ó, digamos que eu entro bem aqui, entrei em long, aí ele faz isso daqui e ele continua indo para baixo. Mas eu acredito muito que o preço vai subir. Sei lá, tem muitos indicadores, muita gente shortando o ativo, tá num padrão que rompe para cima, por exemplo. Não esse aqui é o caso, mas por exemplo, se tivesse um padrão que rompe para cima, então nesse caso eu optaria em manter minha posição para justamente não ser violinado, porque acontece muito dos traders ser violinado. Às vezes você acerta na sua operação, acerta no seu gráfico, acerta na sua projeção de preço, mas acontece que do nada, se lá, por exemplo, o Bitcoin der um dump aqui muito forte, ele vai levar essa moeda aqui lá para baixo. Então você tem que ter um caixa para manter a sua operação ativa ou o seu stop, entendeu? Você define um lugar aqui de a sua operação já estopar ela. Só para finalizar, uma dica bônus, em conjunto com tudo que eu falei, é interessante também você esperar o RSI ficar sobrevendido. Se você estiver procurando operação em long, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no gráfico de 1 hora no Bitcoin, a gente está com ele RSI já em região de sobrevenda, na faixa de 34, 40. Então, essa região aqui a gente tende a ter movimentações para cima de novo. Então, são regiões interessantes de você buscar long. Fechou? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida sobre alguma dessas dicas, pode comentar aí abaixo que eu vou tentar te ajudar, beleza? Tamo junto. Valeu!